E hoje tem investimento na prática. Para você que acompanha o canal, sabe que todos os meses nós trazemos aqui um vídeo te mostrando na prática um investimento de ponta a ponta. Inclusive entrando lá na corretora, colocando o valor, tudo direitinho. Bem como as explicações do porquê que a gente escolheu aquele investimento, para que você consiga aprender a fazer as análises também. No vídeo de hoje, nós teremos um novo investimento inédito, para que você aprenda de fim a fim como é que se faz. Lembrando que aqui o objetivo é nós termos uma carteira de 50 mil reais, uma carteira pública. E nessa carteira pública, a gente te ensina passo a passo como é que você faz os seus investimentos. Nós já tivemos 5 investimentos até agora, esse vai ser o 6º investimento, e até agora, só para relembrar, nós tivemos reserva de emergência num CDB de 110% do CDI, nós tivemos Tesouro Selic, nós tivemos CDB pré-fixado, nós tivemos LCI pré-fixada e nós tivemos um CDB pós-fixado atrelado ao IPCA. Se você não viu nenhum desses vídeos, vai lá no YouTube da IGF, todos estão lá publicados para que você possa maratonar, tá bom? Tenho certeza que vai valer a pena. Eu sou a Erika Santos, criadora da IGF, e vocês já perceberam que hoje temos convidado, porque nós vamos ingressar no universo da renda variável e vamos falar de fundo imobiliário hoje com o Wellington Soares, que é meu parceiro aqui na IGF, parceiro de vida, porque é meu esposo, e o especialista aqui de casa, o especialista aqui na IGF para falar de renda variável. Então, nada melhor do que trazer o especialista para falar com vocês. Bem-vindo! Muito obrigado a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Sempre trabalhando aqui nos bastidores da IGF e hoje estando aqui na frente das câmeras para falar de um assunto tão importante que é a renda variável. Porque embora hoje todos os investimentos da IGF foram investimentos na prática, foram da renda fixa, mas uma carteira bem diversificada, ela precisa também ter a renda variável, e aí nós começaremos pelos fundos imobiliários. E por que o fundo imobiliário? Porque hoje, culturalmente, a gente já nasce ali na cultura brasileira, desde pequeno, ouvindo falar que tem que ter uma casa, tem que comprar um imóvel, até para investimento, aluguel. Então, os fundos imobiliários, eles trazem tudo isso de uma forma bem mais simples para você iniciar. Por quê? Hoje, para você ter um imóvel, sei lá, de 200, 300 mil reais, às vezes você não consegue desprender desse capital de uma única vez para começar. Já, vocês vão ver aí nos vídeos, nesse vídeo de hoje e nos próximos, fundos imobiliários aí abaixo de 10 reais, que no mês seguinte já começa a pagar dividendos e com um detalhe, sem, por enquanto, né? A gente ainda está vendo aí como é que vai ser as manobras do governo, por enquanto sem imposto de renda. Enquanto no aluguel, além de demorar um tempo para você juntar o patrimônio, você ainda tem a figura do imposto de renda. Então acredito que é um tema que vai fazer parte aí do dia a dia de cada um. Muita gente já entende mais ou menos a dinâmica por fazer a questão de aluguéis de casa, e aí é onde você entra com pequenas cotas e já faz tipo de shoppings, escritórios administrativos, enfim. São vários tipos de fundo imobiliário, fiagros, que no mês seguinte já começa aí a grande maioria deles a pagar o tão querido dividendo esperado por todos. E um detalhe importante é que dentro dessa carteira da IGF diversificada, embora para vocês por enquanto só apareceu a renda fixa, mas na nossa carteira pessoal e na carteira que a gente defende aqui internamente no canal, os fundos imobiliários eles representam 25% da nossa carteira. Então tudo que vocês ouvirem a gente falando sobre fundo imobiliário, no total ele representa 25% dos nossos investimentos, tá bom? Então, antes de mostrar para vocês na prática o investimento do fundo imobiliário e o porquê nós escolhemos esse fundo imobiliário, a Erika vai mostrar para vocês o desempenho da nossa carteira, dos investimentos que já foram feitos, e aí nós vamos lá para a tela do computador, beleza? Então, como eu mostro para vocês todos os meses, aqui no Investidor 10, que é onde a gente acompanha aí a evolução da carteira pública, a gente consegue ver aqui a meta, né? O objetivo de chegar em 50 mil reais,
nós estamos com um patrimônio neste momento de R$ 8.539,28, que equivale aqui a 17,08% da meta. E eu vou mostrar para vocês também como é que está a evolução dos investimentos que nós fizemos juntos aqui no canal. Então, eu vou começar mostrando pelo primeiro investimento que nós fizemos, que foi aquele CDB de liquidez diária, pensando na reserva de emergência de 110% do CDI. Ele valorizou, né, 6,28%, que dá ali em torno de 1%, que é sempre o nosso objetivo nos investimentos que a gente tem, sempre em torno de 1% de rentabilização ao mês. E aí vocês podem ver que os demais investimentos que nós fizemos também estão em torno disso, tá? Então, o Tesouro Selic, que faz 4 meses que a gente investiu, 4,74%. Nós fizemos investimentos aqui há 3 meses no CDB pré-fixado lá da Nuinvest, 3,51%. Há 2 meses nós fizemos esse investimento pós-fixado da LCI, 2,16%. E o último que nós fizemos, que foi referente a um CDB pós-fixado atrelado ao IPCA, que está com 1,22%. Então, todos eles aí estão girando aí em torno de 1% para mais, que é sempre o nosso objetivo aqui. E agora, a gente vai mostrar para vocês o investimento na prática, que vai compor a carteira aqui, que são os fundos imobiliários, que o Wellington vai mostrar para vocês agora. Então, pessoal, vamos lá? Antes de ir lá para a corretora fazer o investimento, eu vou falar um pouco sobre os 2 fundos que nós escolhemos aqui para fazer o investimento na prática hoje, tá? Então, aqui no site do Investidor 10 ainda, o primeiro fundo é o XPML11. O XPML11 ele é um fundo de shopping, tá? Então, é um fundo de shopping que hoje uma cota desse fundo está custando aí em torno de R$111, tá? Esse fundo, nos últimos 12 meses, ele pagou um dividendo de 8,69%. Lembrando que o dividendo ele é líquido de imposto de renda, tá? Então, aqui é 8,69% nos últimos 12 meses. Não é garantia também a rentabilidade passada, é garantia de rentabilidade futura, mas serve aí como uma base para que a gente possa avaliar, tá? O P sobre VP ele está em 0,99, ou seja, é um fundo que hoje ele está 1% descontado do valor que ele realmente vale. Tem uma liquidez diária de 14,2 milhões por dia, ou seja, é um fundo que é muito fácil de você comprar e vender ele aí a qualquer momento. E nos últimos 12 meses ele ainda teve uma valorização de 18%. Então, como eu falei, além do dividendo mensal, ele ainda teve uma valorização. Então, para você ter uma ideia, para quem comprou esse fundo a R$1.000 desse fundo há 5 anos atrás, hoje você teria algo em torno de R$1.764, fora os dividendos mensais. Então, uma valorização aí de 76%. Ainda sobre o fundo, importante, ó, esse fundo ele tem uma vacância de 4,6%, ou seja, de todos os prédios, todos os shoppings que ele tem aí alocados hoje, só 4,6% estão desocupados. Isso porque a gente está vindo aí de um período de pandemia que foi muito complicado, principalmente para os fundos de shoppings, né? Esse é um fundo de shopping, igual eu falei lá no começo. Então, 4% é um valor, é uma vacância muito baixa. Eu considero que até 10%, dependendo da quantidade de imóveis, né, que o fundo possui, eu ainda entendo que é um valor, é um percentual aceitável, tá? Então, o último recebimento desse fundo foi 0,85 centavos por cota. Então, para cada cota que você comprou nesse fundo, você ganhou aí em torno de 0,85. Como eu falei, o valor justo desse fundo hoje, ele seria R$12, 112 na verdade, desculpa, e 54 centavos. Porém, ele está aí com desconto e está saindo por apenas R$111,61. Então tem aí um desconto nessa cota, que é uma cota que eu acredito que, embora ela já cresceu 18,12% nos últimos 12 meses,
Até pelo momento do ano, eu acredito que ela tenda a valorizar mais, porque nós estamos aí chegando no último trimestre do ano, onde o fluxo do comércio varejista ele aumenta consideravelmente, então certamente esse fundo ainda tem a crescer no final do ano e pagar bons dividendos. Ainda sobre esse fundo, ó, você vê aqui, ó, ele é um fundo que ele tem 7 shoppings aqui em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, um em Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte. Aqui você consegue ver um pouco aqui dos imóveis que ele tem. Então você tem o Shopping Catarina, Plaza Sul, o Santana Park. Então você tem aqui diversos shoppings, tá vendo? E esses shoppings espalhados pelo Brasil afora. Então isso também garante aí para o fundo uma sustentabilidade, onde você consegue ter vários shoppings alocados dentro desse fundo. Então evitem pegar fundos que têm apenas um ou dois estabelecimentos, porque se acontece alguma coisa com aquele imóvel, você pode ter um prejuízo muito grande. Então, quanto maior a quantidade de imóveis e imóveis de qualidade, igual são esses aqui do XPML 11, é um fundo mais seguro, tá? Então esse aqui é um dos fundos que a gente vai já fazer a compra lá no Home Broker. Um outro fundo que a gente escolheu aqui, ele já tem uma característica diferente, não é um fundo de shopping, que é o Vigia 11. Esse aqui já é um fundo, ele é do ramo do Fiagro, então ele é um fundo que investe em agro. Diferente do HPML, que é um fundo de shopping, que você tem ali um prédio físico onde você consegue visualizar, esse fundo, ele investe, a grande base dele é em cima de CRAs, que são créditos das empresas do ramo agropecuário. Então hoje você tem lá uma empresa que ela precisa se capitalizar, então ela empresta o dinheiro para esse fundo e ela paga um valor corrigido para esse fundo para honrar com o empréstimo que ela fez. Então, você vê, ó, uma cota do Vigia hoje ele custa R$ 9,45. Nos últimos 12 meses ele pagou quase 18% de dividendo, mas não escolham um fundo só por conta do dividendo que ele pagou nos últimos meses, tá? Porque é um fundo, não é garantia de que ele vai continuar pagando esse dividendo, mas é uma base aí para vocês terem uma ideia. Ele também está 0,99% do P sobre VP, ou seja, ele também está abaixo do valor que ele vale hoje. Ele tem uma liquidez diária muito grande também, de mais de 5 milhões por dia de liquidez diária. E ele também se valorizou nos últimos 12 meses, valorizou aí 10,73%. Quando você corre aqui o fundo, você vê que diferente do fundo de shopping, ele não tem aquela relação aqui de lojas, né? Porque ele não é um shopping, ele traz aqui alguns detalhes do fundo, mas aí você precisa entrar, você pode iniciar aí uma pesquisa para aprofundar, você pode digitar lá no Google mesmo aí sobre o fundo e você consegue ver o relatório especificamente aí do fundo. Até para não ficar um vídeo muito longo, eu já fiz a análise desse relatório. Ele é um fundo aí que ele tem uma distribuição aí de mais de 30 credores, então é um fundo bem diversificado. Ele tem 2 credores ali que estão acima de 10%, mas a maioria dos credores estão bem abaixo de 5%. Então isso da composição do fundo. Então o ideal é que você tenha ali a grande maioria abaixo de 5, porque se um desses credores deixam de honrar com o compromisso, você não toma aí um prejuízo no imediato, tá? Nos últimos 12 meses, no último mês, na verdade, ele pagou 0,13 por 13 centavos, né, de dividendos. É um fundo, como eu falei, o valor justo dele seria hoje R$ 9,51, porém ele está sendo negociado a R$ 9,45. É um pequeno desconto, mas assim como o shopping, que tem tudo para crescer muito agora no final do ano, o ramo do agro eu gosto muito do agro, até porque a base da economia do nosso Brasil hoje, o PIB, está muito envolvido ali com agro, então é uma área que já é muito grande, tem crescido ainda mais aqui no Brasil. Então, é assim. Então, esses dois são os fundos que nós vamos investir hoje. E lembrando que
hoje, os fundos de shopping na nossa carteira de renda de fundo imobiliário, daquele 25%, então, que a gente tem de fundo imobiliário, ele representa 15% da nossa carteira de fundo imobiliário, enquanto para o Fiagro, a nossa carteira hoje é limitada a 10% só do nosso fundo imobiliários para o agro, tá? Então a gente, como é um ramo de atividade nova para os fundos imobiliários, que é o Fiagro, então a gente está indo com cautela, é a parte da nossa carteira que tem uma menor representatividade, mas é um mercado que a gente não quer ficar de fora, então a gente também tem acompanhado. Então, expliquei um pouco aí sobre os dois fundos, e aí também para que vocês entendam que o valor, quando o fundo está barato, não significa que se ele tiver 9,45, ele está mais barato do que um fundo de R$ 100. Financeiramente falando, quando você olha, realmente 100 vale mais do que 9,45. Mas o que determina, um dos critérios, né? Determina se um fundo está barato, é exatamente o P sobre VP dele. Então eu vou até pegar um exemplo aqui para deixar isso mais claro para vocês aí que não costumam investir ainda. Então vou pegar aqui um fundo que é o queridinho aí do Brasil, que é o MXRF11, por exemplo, tá? Ele é um fundo de papel, é o fundo com maior liquidez que tem no mercado hoje, é um dos maiores fundos que tem disponível no mercado hoje. Mas se você vir aqui, ó, ele é um fundo que custa R$ 10,94, porém o P sobre VP dele hoje está 1,09. Então, como exemplo, ó, esse é um fundo que o valor justo dele hoje seria R$ 10. E aí você está pagando por esse fundo um valor superior de praticamente 94 centavos, que dá aqui quase 10%, está dando 9%. Então, embora ele é um fundo de R$ 10, né, base 10, mas não significa que ele é um fundo barato, porque hoje ele está sendo negociado acima do valor justo dele, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, vamos lá para o nosso investimento. Então, pessoal, aqui ó, a corretora que a gente optou por investir hoje é a Oraman, tá? Então eu vou entrar aqui acessar o meu home broker. Na maioria das corretoras você vai achar uma tela muito parecida com essa, tá? Cada um tem aí o seu layout, mas de modo geral é bem parecido com esse aqui. Vamos escolher aqui o primeiro fundo, XPML 11. Vamos pesquisar aqui. Tá aqui o XPML, está sendo negociado agora a 11,47. Então eu vou comprar hoje 5 cotas. Vou pôr o preço que está sendo negociado nesse momento, até para que a gente consiga efetivar a compra aqui com vocês. E minha assinatura digital, vamos ver se ela vai aqui. Enviar a ordem, sim. Então, essa primeira ordem já foi enviada. Aí agora eu vou aqui para o nosso segundo fundo, que é o Vigia 11, que é o nosso Fiagro, né? Vou selecionar ele aqui. Ele tá aqui a 9,42. Esse aqui eu vou comprar umas 50 cotas dele. Vou pagar os 9,42 aqui que ele está ofertando. Dá R$ 471. Também vamos digitar aqui a nossa senha eletrônica e comprar. Aí também deu a ordem aqui, sim, pronto. Então a gente já efetuou aqui a compra dos nossos dois fundos. Então basicamente é isso, espero que tenham gostado aí do investimento. Viu? É bem simples, você seleciona, já vê o número de cotas que você quer comprar e efetiva. E aí normalmente nos próximos dias a gente vai trazer mais fundos imobiliários aí para vocês, até em outras plataformas que a gente já tem hoje, até para que vocês sintam mais à vontade aí em cada plataforma. Mas viu que é um processo bem simples, então hoje são esses investimentos que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Obrigado. Vocês puderam ver que não tem bicho de sete cabeças, assim como na renda fixa. O processo de se fazer, de efetivar ali a compra do fundo imobiliário, ela é extremamente simples. O que vocês vão precisar aprender no dia a dia e que a gente vai trazer o máximo de informações possível é como escolher o fundo imobiliário para você, né? Avaliar aí
o que faz sentido para o seu momento de vida, para a sua carteira, para o seu perfil, mas não é nada complicado e a gente vai continuar trazendo informação aqui para vocês, inclusive de renda fixa também. Então a gente não para de trazer renda fixa, mas a gente agora inclui aqui a possibilidade de vocês aprenderem também sobre renda variável com o Wellington, que vai continuar trazendo vídeo aqui para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Novamente agradeço a oportunidade. Espero que tenham gostado, né? E antes da gente encerrar, eu vou pedir uma gentileza para vocês aí, que é deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, como foi essa minha participação aqui, se agregou para vocês alguma coisa. Se vocês já investem em algum desses dois fundos imobiliários que a gente falou hoje, se tem algum outro fundo que vocês gostariam de ouvir falar, que trouxesse mais detalhes, tenho certeza que nos próximos vídeos nós vamos bem mais a fundo aí nos fundos imobiliários e outros investimentos de renda variável também, tá bom? Da minha parte é isso. Obrigado novamente aí. Não esquece do like e não esquece que isso aqui não é uma recomendação, tá? É uma forma de educação financeira para vocês, mas que precisa fazer sentido para o seu perfil, para o seu momento de vida, para os seus objetivos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.